Bota aí o título da aula, nono ano. Eu vou dizer o que é que vai processar aqui. O Brasil nos anos de 1920. Já fez as duas folhas de matemática? Eu já fiz. Já postei. Certo. Já fez a parte de artes? Já. Já postei também. Certo. Micaelzinho, Oi? você já fez a parte de arte? Já. Já postou? Ainda não. E a parte de matemática? Eu fiz só a primeira página. Já fez a pesquisa da história de João Pessoa? Já postei também. Ok. Já fez o cartãozinho pro pai? Não. É pra Oi? quando? Eu já fiz. Certo. Aí tem que postar a foto até sexta-feira do cartãozinho, viu? É pra quando, professor, esse cartão? Oi? É pra quando esse cartão? Sexta. Tá. Aí eu vou dizer como é que a gente vai fazer aqui o processamento da aula. Vai ser a nova metodologia. Só tô tomando água, daqui a pouco eu abro a câmera. Ah, professor, você me lembrou bem. Agora eu vou beber a minha água também. Que eu tô com sede. Oi? O senhor me lembrou bem porque eu preciso beber água. Eu vou beber Tem agora. que beber Deu sede água. E agora. você é atleta agora, você não tá malhando, né? Era? Aham. Então. Ai, ai. Eu tava com a dor no braço, mas agora já tá melhorando. De tanto, sei lá, de tanto esforço. Eu não sei se eu dormi em cima do braço, mas tava doendo meu braço. Deve ser. Olha aqui, ó. Aí eu tô usando isso aqui, ó. Aí tá doendo aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Só ver se a câmera tá desligada. Não, eu liguei agora. Ligou agora, ligou agora. Vai, liga de novo. Aí aqui, ó. Tá doendo aqui, aqui e aqui. Aqui, ó. Ah, entendi. Eu já tive andando no braço, mas foi de confiança. Então foi os outros que dormiu. Professor, o senhor sabe cadê João Vitor? Não, não é em primeira aula. João Vitor tá voltando, aí a irmã dele já justificou, por isso que eu mandei colocar, botei o nome dele lá, viu? Entendi. Sim, deixa eu falar uma coisa. Eu quero que você ponha agora o nome dos alunos por extenso, por escrito, viu? Tá bom. Você não põe mais a foto, não. Põe o nome de quem já que tá na aula, tá certo? Eu posso fazer logo agora, então? Eu espero meu filho chegar. Pode. Vou botar aqui um recadinho pra mãe de Caio ver. Botei um recadinho no grupo pra justamente a mãe de Caio ver, pra ela pegar e mandar ele vir assistir aula. Então, olha, põe aí o nome do assunto no caderno de história. O Brasil nos anos de 1920. A gente vai dar sequência aos nossos estudos de história. E o terceiro bimestre começa aqui, viu? Certo? Então, aí eu vou explicar agora as coisas que eu quero. Nossa metodologia da aula de história vai mudar. Então eu vou fazer a questão na aula. Vocês vão copiar a questão
e eu estarei gravando a aula. Quando for à tarde, vocês vão parar um pouquinho de tempo à tarde para ver o texto e fazer as respostas, certo? Então as respostas vão estar à tarde no vídeo. Eu vou dar a resposta aqui, mas vocês não vão copiar aqui na aula, vocês vão copiar depois, certo? Vocês vão copiar depois quando olhar o vídeo, porque vai estar lá. Enquanto isso, eu só vou aqui com vocês fazer a questão, certo? Entendido? Uma outra coisa também que eu vou falar para vocês é que eu vou dar a resposta do questionário. E quando for nas provas, nos testes, que for eu perguntar lá alguma coisa e você pegar e responder da internet, do Google, eu não vou aceitar a resposta. Tem que ser igualzinho que está no questionário, porque a resposta da internet está dando errado, está dando conflito. Tem muita coisa errada no Google, aí não bate, e senão fica a informação incorreta. Então, quando eu fizer o questionário, passar na prova a pergunta, você vai botar igualzinho que está no questionário. Com a pergunta tamanho do mundo, vai digitar todinha e vai botar lá de acordo com o que está no questionário. Eu não vou querer resposta do Google não, viu? Então tem que fazer os questionários bem direitinho, porque estava fazendo resposta de questão. O questionário estava fazendo a prova estava fazendo a prova, mas o questionário estava fazendo resposta do Google. Aí estava dando conflito, viu? Então, aí eu não quero assim não, ok? Então vamos falar sobre o Brasil nos anos de 1920, ou seja, faz 100 anos, o Brasil de 100 anos atrás. Então aí nós vamos ver aqui, ó, a mudança. Eles não tinham ônibus, eles tinham esses bondinhos aqui. Isso é o Viaduto do Chá, lá no centro de São Paulo. Isso é 1919, 1920. Então eles tinham esses bondinhos, que eram os ônibus. Esses bondinhos eram elétricos. Lá na Europa ainda tem, certo? Esses bondinhos. E também tem o transporte de ônibus, né? Normal. Mas ainda tem esses bondinhos aqui assim. E nós estamos vendo carros ali, os carros diferentes, né? Porque modificou, né? Vemos pessoas vestidas de uma forma diferente. Vemos os prédios bem assim, bem chamativo, né, na construção, na forma deles terem construídos. Olha aí como é bonito, tudo organizadinho, viu? Aí, olha, ao longo dos anos de 1920, a sociedade brasileira passou por profundas transformações. A população somava, que era de 14 milhões em 1890, em 1920 ela está em 27 milhões de pessoas, e em 1930 ela pulou para 33 milhões. Olha só como foi que cresceu tudo muito rápido. Ao mesmo tempo que crescia, o Brasil se urbanizava. Algumas cidades como Rio de Janeiro e São Paulo se transformaram em metrópoles, e as capitais de outros estados se expandiram rapidamente, certo? Então, o que é metrópole? Metrópole é quando se tem uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então, João Pessoa não é uma metrópole ainda, porque não tem 1 milhão de habitantes, viu? Então, isso é o IBGE que determina. Oi? Yasmin pediu pro senhor aceitar ela. Faz tempo que ela tá esperando. Ai, peraí. É que eu não tô lá na coisa, tá certo. Obrigado. Nada. É que eu tava na outra tela aí, por isso que eu não tava vendo. Bom dia, Yasmin.
Bom dia, professor. Obrigada. Você Obrigada. nada. Bota aí o título da aula de hoje, o Brasil nos anos de 1920. Tá certo, vou botar. Brasil nos anos de 1920. Botei já. Pronto, aí deixa eu explicar aqui como é que vai ser. Eu vou fazer a pergunta e a resposta você vai ver no vídeo depois, certo? Eu vou dar a resposta na mesma hora, mas eu não vou esperar copiar a resposta, viu? Eu vou, Tá vocês certo. vão, Aí vocês pode vão tirar ver a print ou só resposta ver? depois no vídeo. Oi? Pode tirar print ou só pode ver pelo YouTube depois? Pode, se você quiser, mas agora vai ter um monte de print, né? Aí Uhum. você pode ver o vídeo depois com as respostas. Aí outra coisa, quando for nas provas, eu quero que faça as respostas de acordo com o que está no questionário. Eu não quero mais pegar do Google, porque tem muita informação errada no Google e está dando conflito de informação nas respostas das provas e dos testes e tudo mais. Então, se passou o questionário, respondeu de acordo com que a resposta que o professor der, aí vai ser aquela resposta, viu? Tá certo, professor. Pronto, então foi isso que eu falei. Então, olha, então, ao longo faz 100 anos, né? 1920, mais ou menos 100 anos assim atrás, faz 100 anos que a sociedade brasileira ela vai passar por grandes transformações e, aliás, profundas. A população ela era de 14 milhões em 1890, ela vai dar um salto para 27 milhões em 1920 e 10 anos depois ela está com 33 milhões. Olha só o salto que deu, né? Então ela saltou muito, ó, de 14 para 27. Então foi aí mais ou menos um salto de 13 milhões, deixa eu ver, 24, 13 milhões. E 10 anos depois saltou, aumentou mais a população, né, para 27, ou seja, mais 6 milhões de habitantes em 10 anos. Aí a gente sabe muito bem que toda vez que cresce uma população, aí tem que ter a urbanização, né? Aí o Brasil vai se urbanizando. Algumas cidades como Rio e São Paulo se transformam em metrópoles e as capitais de outros estados começam a se expandir rapidamente. Lembrar que uma metrópole, segundo o IBGE, é aquela cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes. João Pessoa não tem 1 milhão de habitantes, viu? Por isso que ela não é metrópole, ok? Aí, ó, embora a maioria da população continuasse a viver no campo, a vida urbana ganhou destaque, trouxe novos elementos para a cultura nacional, trouxe novidades tecnológicas como o rádio, o telefone, o automóvel, o avião, o trem, certo? A locomotiva a vapor, né? E isso é chamado de Belle Époque. Isso tudo invadiu o cotidiano dos brasileiros, alterando o costume e os hábitos, né? A gente vê hoje o celular está em todo canto, né? O celular está em todo canto. Hoje mudou o costume e os hábitos do brasileiro. Então, as pessoas, elas têm assim, o hábito de estar vendo o celular, de estar falando pelo celular. Tem gente que faz tudo pelo celular, paga as contas de banco pelo celular, então vai lá uma fatura, paga no caixa eletrônico. Então mudou muito nesse período agora, né? Aí em 1920 tinha já começado a revolução. Imagina o rádio, o telefone, o automóvel, o avião, tudo isso aí vai fazer parte da Belle Époque,
Aí em 1920 também foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, certo? Várias faculdades antigas como Medicina, Engenharia e Direito, elas vão estar reunidas nessa Universidade do Rio de Janeiro, certo? Depois foi agregando mais ainda outras faculdades como Filosofia e Escola de Belas Artes, e assim começou as pessoas a estudarem curso superior no Brasil, porque até antes não tinha universidade no Brasil, certo? As pessoas que queriam fazer um curso universitário, um curso superior, elas iam para a Europa. E só quem ia para a Europa era rico, né? Não era pobre. Hoje todo mundo, graças a Deus, pode entrar na universidade. Hoje é mais fácil, né? Hoje que eu estou dizendo, há um tempo atrás era mais fácil. Hoje está mais difícil porque os pobres estão ficando de lado, né? Aí os cursos superiores no Brasil. E depois de fundar a universidade no Rio de Janeiro, foi fundada a Universidade de Minas Gerais. Então é uma grande revolução para a sociedade brasileira nesse período, viu? Aí vamos começar esse período bem assim. Então, a primeira pergunta de hoje é essa aqui, ó. Fale sobre os anos de 1920. Essa é a primeira pergunta. Aí vocês vão botar, quando for botar lá, a população aumentou, sua população saltou para 27 milhões e 130, certo? Algumas cidades como São Paulo se transformaram em metrópole. A maioria da população continuava a viver no campo. Há novidades tecnológicas surgidos na Belle Époque, como rádio, automóvel, avião. Há o interesse pelo futebol também vai alterar costumes e hábitos. Isso aqui é toda a resposta. Em 1920 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro e 7 anos depois a Universidade de Minas. Então isso aí é falando sobre os anos de 1920, que vai ser retratado agora com mais profundidade. Aí vocês vão fazer a pergunta e a resposta vai fazer depois. Quiser olhar o vídeo, se não tira o print e copia depois, viu? Quem não vai copiar agora não. Posso passar? Ô, professora. Oi, quem é que perguntou? Não, professor, é porque eu tô estudando. Calma aí. É porque eu tô estudando com o Isaac aqui do meu lado. Aí ele tava falando com a professora, aí pegou o som dele, entendeu? Ah, tá certo, ok. Aí vamos aqui, ó, ver a linha do tempo desse período, certo? Vamos ver aqui a linha do tempo desse período. Aí, olha, em 1906 tem a política da valorização do café. 1914 a 1918 a Primeira Guerra Mundial. 1920 a criação da Universidade do Rio de Janeiro. 1922 a Semana de Arte Moderna. E também o levante dos 18 do Forte Copacabana, certo? 1924, o levante dos tenentes. 1924 a 1927, a coluna Prestes. A gente vai estudar tudo isso. 1927, a criação da Universidade de Minas Gerais. 1929, a crise na Bolsa de Nova York. Em 1930, a Revolução de 30, da qual João Pessoa foi morto, certo? João Pessoa, o político aqui da Paraíba, que ele foi morto, né? Então vamos falar aqui sobre a crise, a crise da República Oligárquica. Vocês lembram que a República Oligárquica
ela é aquela que tinha a política do café com leite. O que era a política do café com leite? Hein? Como é, professor? Esqueceram foi o que era a política do café com leite, a República Não, é Oligárquica. Oi? Não é aquele negócio que um estado produzia mais café e o outro produzia leite, né? Era, o estado disse mais ou menos a isso. E é assim, um estado que era representado pelo café era São Paulo, e o outro estado que era representado pelo leite, que era Minas Gerais, se revezavam no poder. Ora um presidente era de São Paulo e ora um presidente era de Minas Gerais. Essa é a República Oligárquica, a política do café com leite. Lembrou? Lembrei. Pronto. Então, olha, aí nesse período, né, vai ter problemas com a valorização do café, da saca de café, certo? Vai cair o preço, vai quebrar a Bolsa de Nova York em 1929, o crash da Bolsa de Nova York. Então, olha, a crise da política oligárquica, da República Oligárquica. Aí vem a política de valorização do café, que foi adotada há muitos anos para combater a crise dos preços internacionais do produto, vai desagradar diversos segmentos da sociedade, incluindo aí os grupos oligárquicos não ligados ao café, que, claro, se sentiram prejudicados. Com a crise de 1929, né, a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, reduziu drasticamente os negócios dos Estados Unidos, principal comprador e financiador dos cafeicultores brasileiros, assim como as negociações com outros países. O preço do café caiu 57% e os empréstimos ao Brasil diminuíram, tornando inviável a política de valorização do café. É igual o petróleo. O petróleo tem hora que o barril está alto, hora que o barril está baixo. Então, quando o barril está baixo, o valor está baixo, quem perde é quem está vendendo. Quando o valor do barril está alto, quem ganha é quem está vendendo também, viu? Então aqui tem uma tabela, principais mercadorias de exportação brasileira. Aí, ó, o Brasil, ele exportava café, né? Ele exportava açúcar, ele exportava algodão, peles e couros e borracha, certo? Então, você vai ver aí até 1940 o café é o principal produto exportado, viu? Certo? Então você vai ver aí, ó, o segundo produto mais importado é o algodão. Então, o algodão para fazer roupa, né? Aí vamos aqui. Até agora eu não fiz nenhuma pergunta, mas vou fazer daqui a pouco, certo? Tá certo. Novos personagens entram em cena. Enquanto o café estava enfrentando dificuldade, a atividade industrial ela vai crescendo, certo? Ou seja, a fábrica da Revolução Industrial lá, né, que criou a fábrica e tal, e criou, deixou de lado os produtos artesanais, vai crescer muito a atividade industrial, as indústrias vão crescer muito, especialmente com a Primeira Guerra Mundial, né? Porque na Primeira Guerra Mundial as fábricas vão estar fazendo comida, enlatada, vão estar fazendo armas, então tudo isso para a guerra, né? Então aí o número de fábricas do Brasil ela passou de 7.000 em 1914 para 13.000 em 1920. Então, olha, quase 100% de crescimento. Então, que é o dobro, né? No mesmo período, o número de operários ele cresceu também, ó, de 154.000 para mais de 275.000. Então, os grupos surgidos com a industrialização e a urbanização
logo começaram a manifestar sua insatisfação com o governo oligárquico. Então aí vai perguntar, né? O que a burguesia industrial reivindicava? Essa é a pergunta aqui, ó. O que a burguesia industrial reivindicava? Certo? O que a burguesia reivindicava? Aí reivindicava o aumento de impostos sobre produtos estrangeiros para proteger a indústria nacional. Então, isso aqui. O que... Vou botar aqui a outra pergunta. O que a classe média urbana reivindicava? Certo? Aí... Vou puxar um pouquinho para cá para ficar no branco. Aí o que é que ela reivindicava? Reivindicava a instituição do voto secreto e a moralização do processo eleitoral. Porque nesse período era voto de papel, certo? E as pessoas lá, elas fraudavam os votos. Então, por isso que a classe média urbana pediu a instituição do voto secreto e a moralização do processo eleitoral. Então, você vê esse debate de hoje, né? Debate de hoje. Esse debate de hoje de voto impresso, voto eletrônico, não sei o que. Aí, isso aqui já tem da classe média nesse período de 1920. O voto era aberto e as pessoas em papel. E as pessoas pegavam e fraudavam o voto nesse período. Por isso que ele foi instituído secreto e assim, a aparente moralização do processo. Mas a gente sabe que até 1980 o voto no papel, 1990 mais ou menos, o voto no papel também tinha as fraudes. Por isso que foi instituído o voto secreto e eletrônico, com a urna eletrônica. Aí agora vem o operariado, que aqui vai ter outra pergunta, viu? A pergunta o operariado pressionava o governo para quê? Certo? Aí aqui é a pergunta. E essa aqui é a resposta. Para obter melhores condições de vida e trabalho, além da maior participação política. Viu? Então, 1920, 3 fatores vão ser aí importantes. É o operariado, a classe média e a burguesia industrial. Então aqui nós temos aí, ó, olha como era a produção do café, a exportação do café. As pessoas botavam as sacas e ia para dentro do navio, certo? Aí era assim a exportação do café. Ou tirava do navio e ia para a indústria para ser moído, né? E feito café, certo? O melhor café do mundo é o café do Brasil, viu? Um dia, quando vocês forem nos Estados Unidos, aí vocês forem tomar o café dos Estados Unidos, vocês não vão gostar muito não, viu? Que lá não é muito bom não. Viu? Tá certo, eu acho que todas as comidas melhores são as do Brasil. Aí tem essa aí, justamente. Aí a do Brasil tem as comidas boas do Brasil, né? Mas tem outras boas também que não é do Brasil, né? Como a pizza, né? A pizza é italiana. Aí
a pizza Não, italiana. professor, mas eu acho que assim, na Itália, um exemplo, a pizza é diferente. A né? pizza, aí a pizza, o gosto lá é diferente, porque eles têm os produtos deles lá, Vou né? parar. Aí quando chega aqui, o sabor da pizza é mais. Eu acho que é mais gostoso daqui. Eu nunca comi a pizza italiana, não. Quando eu for na Europa um dia, aí eu vou comer. O açaí, ele veio da onde? Oi? O açaí, ele veio da onde? Não, o açaí é daqui, é do Pará. Sim, mas é ruim também. Tu não gosta de açaí, não? Não, o que a gente come aqui é bom, mas o do Pará é muito ruim. Tu já comeu lá? Já é porque meu pai, ele tem um cliente que é de lá. Aí ele deu a meu pai um pouquinho. É ruim, é horrível. E é? É muito ruim. Não é gosto de terra não, né? Porque o povo diz que tem gosto de terra, tem não sei o que, papapá. É um pouquinho, professor, mas é muito estranho. Até com as coisas assim, leite, essas coisas, amendoim que a gente bota, fica ruim. Ah, então tá certo. Eu não O sabia daqui é dessa- melhor, é mais docinho, lá é sem, igualmente entre as Aquela- crianças. Certo. sem açúcar. Que amor pro Isaac. Tá certo. Aí, desde o início do século XX, associações de trabalhadores vão se multiplicar no Brasil. Aí vai vir aquelas greves, certo? Que a gente já falou, certo? E vai vir também as ideias anarquistas difundidas principalmente por tanto imigrante italiano quanto espanhol. Em 1922, o recém-Partido Comunista do Brasil, PCB, ele vai conquistar a liderança das organizações e dos movimentos de operários. Em 1926, lá em São Paulo, é fundado, através de membros da classe média urbana, o Partido Democrático, o PD. Ele pretendia opor-se à hegemonia dos partidos republicanos Mineiro e Paulista, que é o PRM e o PRP, e defendia a moralização da política por meio do voto secreto obrigatório, certo? Então, a outra pergunta é: o que pretendia o Partido Democrático? O que pretendia o Partido Democrático? Pronto, aqui. Aí a resposta tá aqui, ó. Opôs-se à hegemonia dos partidos republicano e mineiro e defendia o voto secreto obrigatório, certo? É bem importante isso aqui. Então, o que pretendia o Partido Democrático? Aí tem essa aí, essa resposta aí, viu? Aí, ok? Tudo certo? Posso passar? Pode. Aí, vamos aqui, ó, o movimento tenentista. O movimento tenentista. Então, vai surgir no Forte de Copacabana esse movimento de revolta feito pelos tenentes. E a gente vai conhecer aí o episódio conhecido como os 18 do Forte. E depois a Coluna Paulista. A gente vai ver aí, viu? Então a década de 1920 foi marcada por vários levantes militares liderados por jovens oficiais de baixa patente, em especial tenentes e capitães. Provenientes em sua maioria das camadas médias da população, eles acreditavam que cabia ao exército a tarefa de moralizar a política e derrubar a república oligárquica, contando com a popularidade e atraindo a simpatia dos grupos de oposição ao governo. Eles defendiam o voto secreto, reformas políticas e sociais e o fim das fraudes eleitorais. Então, bem parecido com o que está acontecendo agora,
as pessoas falando que o exército é que deve moralizar as coisas, quer derrubar o sistema democrático e tudo mais. Então, do mesmo jeito aconteceu em 1920. Parece que está se repetindo as coisas, né? E também a pandemia da gripe espanhola aconteceu também em 1920. Oi. O senhor acha que esse negócio que o povo está dizendo que o exército tem que tomar conta do país e tal, o senhor acha que tem que mesmo ou não? Não, tem não. Aí a gente tá numa democracia, né? O povo escolheu uma democracia que as pessoas escolhem seus representantes. Então, o exército é para ele tomar conta das fronteiras do Brasil, certo? Para que nenhum outro país possa invadir. E ele tem que defender o Brasil nesse sentido, e não ficar se envolvendo na política, né? Porque o exército que eu falo, as Forças Armadas, né? Ele tem que estar no seu lugarzinho lá para defender o Brasil. O executivo, os políticos têm que fazer as leis, tem que executar essas leis também, fazer as melhorias que o povo escolheu para eles lá. Os juízes têm que julgar suas causas, julgar dentro daquilo que é o certo, do que a lei manda, que a lei foi feita pelos políticos, e o juiz tem que julgar em cima da lei dos políticos. Então cada um tem que estar no seu lugarzinho, entendeu? Agora se um interfere no outro e tal, aí dá essa bagunça todinha e fica o povo querendo achar que o exército é a salvação, mas não é não. A salvação é cada um se respeitando, cada um fica no seu lugar, cada um não agredindo o outro, né? Porque uma pessoa pode agredir outra que não é ou a pessoa que é do exército pode agredir uma outra pessoa do exército. Eu estou falando de Forças Armadas, né? Aí pode agredir um juiz, pode falar do juiz, aí, mas não pode, porque ele não é daquela área, aquela área ali. As Forças Armadas não podem agredir os políticos, né, o presidente, os políticos. Por quê? Porque ele está ali naquela função, ele não pode ultrapassar a função. E isso quem diz é a Constituição. A Constituição foi feita com o apoio de toda a população brasileira. Então a população brasileira que disse, não pode, é assim, assim, assim. Então é a Constituição. Então o que está na nossa vida assim como uma lei maior é a Constituição. Então a Constituição disse, então está dito. Eu só tenho que aceitar. Se eu não quiser aceitar, eu vou para outro lugar, vou para outro país, ou vou morar bem distante desse país aqui. Então a solução não é um poder se envolver no outro poder. Quando dá essas coisas, aí fica essa confusão todinha. De um lado, o povo dizendo que quer o exército tomando conta das coisas. Do outro lado, o povo fica dizendo que não é o certo, não sei o que. A gente tem que olhar o que a Constituição fala, que não pode. E aí a gente tem que seguir a vida, né? Então aqui, ó, então a gente vai ver que essa mesma coisa que a gente está vivendo hoje, 1920, também o povo viveu. Aí estavam eles dizendo que estava muito desorganizado, que o governo não estava fazendo as coisas, mas a gente sabe que estava. Só que aqui no caso, né, estava. Só que eles estavam insatisfeitos porque eles queriam ganhar mais dinheiro. Aí eles começaram a falar, né, sobre outras coisas, mas aqui nessa época as coisas erradas era a questão do voto aberto, né, a questão das eleições, as fraudes nas eleições, tinha que ter reforma política, reforma social, e eles não queriam, né? Nenhum quer. Aí então assim, a gente vai ver que essa mesma confusão que teve em 1920 está tendo agora, puxando aqui para a atualidade. Então o exército, as pessoas diziam, não, é o exército que tem que fazer as coisas, que não sei o que. Não é, tem que ficar no seu lugar. Então
Um desses levantes aconteceu em 1922, chamado no Forte de Copacabana, né, o levante do Forte, lá no Rio de Janeiro. Aí esses revoltosos, lá no Rio de Janeiro, porque é a capital do Brasil nesse período. Então eles pegaram, achavam que o Arthur Bernardes, que era o presidente eleito, não era para tomar posse. E lembrar que Arthur Bernardes, ele era o candidato da política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, né? Arthur Bernardes venceu a eleição, mas eles não queriam dar posse a Arthur Bernardes, né? Lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquela época. Depois foi para Brasília. Então esse aqui é conhecido como os 18 do Forte. Foram 18 pessoas que não queriam dar, dizendo que a eleição foi fraudada, foi roubada, que não sei o que. Aí o governo, então, ele fez uma lei para reprimir essas coisas, decretou estado de sítio, né, que estado de sítio é uma medida extrema da restrição de liberdade e direitos individuais. Por exemplo, se o governo hoje quiser decretar estado de sítio, aí porque está tendo muita confusão, ele pode, mas aí ele vai ter muita rebelião, vai ter muita gente que é de um lado brigando com o outro, certo? Mas só que, como diz, né, em estado grave, em casos graves da instabilidade institucional, tanto externa ou de guerra externa. Então, um país querendo fazer guerra com o Brasil, então o Brasil decreta estado de sítio, né, uma restrição de muita coisa. Então, essa questão da guerra externa também, viu? Aí, nesse período, em 1922, com a eleição de Arthur Bernardes, o governo decretou estado de sítio várias vezes, ordenou várias prisões, algumas até arbitrárias, censurou a imprensa, certo? E teve uma repressão policial muito forte contra as pessoas. Ninguém podia ficar na rua, ninguém podia conversar, ninguém podia dizer nada contra o governo, certo? Isso levou a uma nova revolta dos tenentes em 1924, agora só que em São Paulo. Eles reivindicavam o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e a deposição de Arthur Bernardes. Então, os tenentes, em 1924, eles queriam isso, né? Então, a gente vai colocar aqui, né, a pergunta. O que a revolta dos tenentes reivindicavam. O que a revolta dos tenentes reivindicavam? Vamos estar aqui embaixo. O que a revolta dos tenentes reivindicavam? Aí aqui, ó, eles reivindicavam o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e a deposição de Arthur Bernardes, certo? Aí claro que esse levante, essa revolta, ela foi sufocada. E aí 6.000 soldados foram para a região de Foz do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. E daí chamada a Coluna Paulista, certo? Aí depois de 2 meses, 2.000 soldados gaúchos rebelados e liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes se juntaram a eles. É a Coluna Prestes, viu? A partir de 1925 até a partir de 1925, mais 1.500 homens dos dois grupos percorreram o interior do país sob o comando de Prestes, a fim de estimular a revolta popular contra o governo. Isso é chamado de Coluna Prestes. Então, defina Coluna Prestes. Isso é importante, viu? Essa Coluna Prestes chegou até o interior da Paraíba, viu? Coluna Prestes. Tá
aqui os 2 pontos. Aí essa coluna Prestes, ela veio até o interior da Paraíba, ali em Cajazeiras. Ela fez, ela queria estimular, né, a revolta popular contra o governo. Essa era a coluna Prestes, né? É a reunião, vocês vão botar aí, ó, a reunião, 1.500 homens de 2 grupos percorreram o interior do país, sob a liderança de Prestes, a fim de estimular a revolta popular contra o governo. Então, a coluna Prestes vai juntar esses soldados militares lá em Foz do Iguaçu. Vai se juntar também Luiz Carlos Prestes, que é um capitão, e ele vai pegar esse grupo de pessoas, uma parte do grupo de pessoas, e vai pelo interior do Brasil dizendo: não, vocês têm que se revoltar contra esse governo e tal. Mas aí as pessoas não deram apoio a ele, viu? Aí isso aí é chamado de coluna Prestes, certo? É esse movimento de homens que vão percorrer o interior do país sob o comando de Carlos Prestes. E aí eles queriam estimular a revolta popular. Entendeu o que é a coluna Prestes? Mais ou menos, professor. Então é assim. Nessa época tá tendo muita revolta, Yasmin. Aí começou com os 18 do Forte, que não aceitou a posse do presidente Arthur Bernardes. Aí o governo ele vai criar leis para fazer com que as pessoas que são contra o governo sejam presas, se é que elas estão em rebelião. Aí esse homem chamado Luiz Carlos Prestes, ele vai reunir muitos soldados e depois eles vão percorrer o interior do Brasil, até por todo canto, fazendo com que o povo apoie eles. Aí isso é chamado de coluna Prestes. Prestes em homenagem a Luiz Carlos Prestes, o capitão que comandava esse grupo. Deu para entender agora? Ah, entendi. Deu. Obrigada. Pronto, aí vamos encerrar aqui a aula, que vai ter a aula de Francisca com os meninos do 6º ano e comigo. Então, na próxima aula a gente vai continuar o restante das coisas aqui, viu? Então, bom dia para vocês, vão fazer as outras atividades, viu? Que estão lá no grupo. Tchau, vocês. Obrigada. Bom dia, tchau. Tchau.